Para gravar hoje, que é isso? Ah, começou. Então, gente, bom dia, né? Então, na aula de hoje, a gente vai começar a adentrar nas correntes teóricas da psicologia. Vamos começar a ver a aplicabilidade da psicologia. E a primeira corrente teórica que a gente vai ver hoje é o behaviorismo. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Muito sim. Então, para a construção dessa aula do behaviorismo, os textos bases foram o capítulo referente ao behaviorismo do livro da Bock, que está lá no Primeira Coisa do Cigar, e o capítulo de behaviorismo da apostila de psicologia, tá? O behaviorismo, ele é considerado uma das primeiras correntes teóricas da psicologia, e ele se ampara em 3 teorias anteriores para poder se consolidar. A primeira delas é o empirismo. Vocês lembram que a gente discutiu o empirismo na filosofia? Empirismo por quê? Porque todo conhecimento, de acordo com os empiristas, ele provém da experiência, são os órgãos dos sentidos que nos permitem construir o conhecimento. Então, as ideias, segundo os empiristas, elas são produtos das sensações que nós temos no corpo. Que o corpo nos produz. Bom dia, Vitor. Gente, espera aí que eu vou acender a minha luz aqui em casa. Porque eu tô achando que tá escuro. Só um minutinho. Agora ficou melhor, porque o sol tem hora que bate, tem hora que não bate, fica ruim para vocês verem. Então, o behaviorismo, ele tem influência do empirismo, que é a questão das sensações, como importante elemento na construção das ideias, do funcionalismo. Por que do funcionalismo? O funcionalismo, ele considera que o meio ambiente é muito importante na construção das ideias do ser humano. E o positivismo que nós vamos ver lá na sociologia, o positivismo, ele é um marco muito importante para ciências que tem uma pegada de ciências humanas, essa questão de preocupação com o homem. Por quê? Porque ele tenta trazer para ciências que investigam o homem a questão da objetividade, do uso de experimento, do controle de variáveis, coisas que já existiam nas ciências exatas, nas ciências biológicas e ainda não existiam nas ciências humanas. Que até alguns pensadores do período questionavam essa existência de ciências humanas. Então, o positivismo ele vem para criar um método que ajude a validar as ciências humanas e a psicologia se enquadra como uma ciência humana. Behaviorismo, gente, é um termo que vem do inglês, behavior, que significa comportamento. A ideia dos pioneiros do behavioristas, lembrando que eles estão muito atrelados ao empirismo, que é a questão da sensação, e do positivismo, eles querem pegar o ser humano e estudar o que pode ser observado, o que pode ser contado, o que pode seguir o método positivista. Então, eles escolhem para isso o comportamento. São 3 grandes pensadores do positivismo: o Pavlov, que é um precursor, o Watson e o Skinner. Os behavioristas, eles trabalham com o comportamento. Para a gente entender comportamento, é preciso que a gente fale um pouquinho do comportamento reflexo ou do comportamento respondente. O que é o comportamento reflexo? Vocês se lembram de quando a gente vai ao médico e o médico bate com um martelinho no joelho da gente? O que acontece? Hein, gente? O que acontece quando o médico dá uma martelada no seu joelho? A gente mexe. O joelho levanta. O joelho levanta.
A gente tem controle disso? Não, é um reflexo do nosso corpo, não é isso? Então, o comportamento esse tipo de comportamento é um comportamento que independe de você aprender ou não. O médico vai bater com o martelo no seu joelho, você vai ter esse reflexo. Já o comportamento condicionado, toda vez que a gente escuta esse termo condicionado na psicologia, no behaviorismo, condicionar é o que você aprende. E os behavioristas, o condicionamento é pelo pareamento de estímulos. Vocês vão entender isso direitinho lá para frente. Então, comportamento reflexo é algo que a gente não aprende, é inato, e o comportamento condicionado é aquele comportamento que a gente tem que aprender. Pavlov, ele é um fisiologista e médico russo. Ele tem como importante contribuição o estudo do condicionamento clássico ou respondente. O Pavlov, ele foi ganhador de um prêmio Nobel em 1940 por uma pesquisa com fatores glandulares e neurais, e ele criou a teoria dos reflexos condicionados. Então, esse aqui é o famoso experimento de Pavlov da psicologia. Pavlov ele desenvolve, então, um cachorro, vocês estão conseguindo ver aqui, o Pavlov aqui, e o cachorro fica dentro dessa estrutura. O que é essa estrutura? E vocês podem ver que debaixo do cachorro, aqui tem uma bacia. A ideia do Pavlov era ir oferecendo uma série de estímulos ao cachorro e vendo a resposta que o cachorro dava a esses estímulos, controlando a quantidade de saliva que o cachorro produzia. Daí a ideia da bacia para poder coletar a saliva. E aqui é onde tipo uma caixa onde vão ser dados os estímulos. Também aí é outra foto do experimento do cão de Pavlov. E afinal, o que é esse experimento do cão de Pavlov? Pavlov, tinha logo no primeiro quadro, nós vemos um cachorro que está morrendo de fome, com muita fome. Quando Pavlov coloca um prato de comida ou um prato de carne na frente desse cachorro que está com muita fome, o que acontece? Esse cachorro ele começa a salivar. Então, ele está com fome, eu coloco a carne, que é algo que vai matar a fome dele, o cachorro começa a salivar. No segundo momento, esse mesmo cachorro com fome, o Pavlov apresenta um sino. O cachorro está com fome, bate o sino na frente do cachorro. Vai fazendo isso um monte de vezes, o cachorro não tem resposta nenhuma. Em alguns momentos, ele apresenta a luz também ao cachorro, ao invés do sino. Aí, ele faz uma associação, um pareamento. Para esse cachorro morrendo de fome, ele começa a apresentar a comida e o sino ou a luz. Então, o cachorro está com fome, bate o sino e apresenta o pó de carne e a carne juntos. Bate o sino, faz isso inúmeras vezes. Então, o pó de carne não é algo que já fazia o cachorro salivar de vontade de comer? Então, quando ele apresenta o sino com o pó de carne, o cachorro vai salivando. Depois de feito isso inúmeras vezes, o Pavlov começa a apresentar só o sino para o cachorro. E o cachorro, ele começa a salivar como se a carne estivesse na frente dele. Então, o que é, afinal, esse experimento do Pavlov? Vocês conseguiram entender o que o Pavlov fez de experimento? Bom dia, Vitória. Então, num primeiro momento, nós vemos que o Pavlov, ele apresenta um estímulo incondicionado, que provoca o reflexo no cachorro. O cachorro está com fome, ele vai colocar a carne na frente do cachorro, um alimento na frente do cachorro, o cachorro vai ter como reflexo babar de fome. No segundo momento, ele apresenta o sino, que não faz diferença nenhuma para ele. Se não fazer diferença nenhuma, é um estímulo neutro. Não provoca reflexo nenhum. Aí, na medida que ele vai batendo o sino e apresentando a carne, o Pavlov ele vai condicionando o cachorro, fazendo com que esse cachorro aprenda artificialmente. Então, no final desse processo de pareamento de um estímulo que era neutro com um estímulo que era incondicionado, ele aprende que bateu o sino, ele vai babar. Conseguiram pegar o experimento de Pavlov?
Então, o que é a grande contribuição de Pavlov para a psicologia? É o condicionamento clássico. O que é isso? Uma coisa que era neutra, não tinha significado nenhuma, ela é aprendida e passa a ter significado. Eu vou trazer para vocês outros dois exemplos que não são muito relacionados, que são relacionados ao cão de Pavlov. Vou pegar o meu cachorro Desmo. Ele, ao longo da quarentena, ele aprendeu, foi condicionado a várias coisas, mesmo sem condicionar, mas ele foi fazendo essa relação. Por exemplo, ver a gente esquentando comida no micro-ondas, na hora que ele escuta a gente bater os botõezinhos do micro-ondas, ele sabe que é comida, ele pode estar onde for que ele vai para a porta da cozinha. Eu tô na cozinha, a minha bandeja de picar as coisas é de vidro, eu vou bater na faca no vidro, vai fazendo barulho. Ele escuta esse barulho, a cabecinha dele, tá picando uma coisa gostosa, uma carne, ela vai me dar. Então, na hora que eu assusto, ele tá atrás de mim, igual assombração. Ele escuta o portão da garagem do prédio, ele sabe que tem alguém chegando em casa, porque associou o barulho ao entrar e sair de pessoas. Então, são estímulos que, no primeiro momento, eram neutros, que o barulho da faca batendo na tábua de carne, mas ele foi vendo aquilo tantas vezes que aquilo que era neutro se tornou condicionado. Ele começou a associar com alguma coisa. Tanto que a gente vê muito quando vai treinar cachorro, se o cachorro faz algo que te interessa, você dá um petisco. Se o cachorro não faz algo que interessa, não. Mais pra frente nós vamos aprofundar mais nisso. Então, o Pavlov, com o experimento dele, ele mostra o que pra gente? Que um estímulo que era neutro, que não significava nada, a partir do momento que ele é constante e persistentemente ele é associado a um outro estímulo, constante e persistentemente, ele passa a provocar depois a mesma reação, ou seja, ele deixa de ser um estímulo neutro. As contribuições do Pavlov, com essa história do cachorro, ele tem algumas contribuições para a psicologia. Ele ajuda com que a gente possa pensar alguns comportamentos involuntários que se instalam nas pessoas mediante a associação de estímulo-resposta. Por exemplo, uma criança que tomou muita injeção, quando ela foi tomar injeção no posto de saúde, era uma pessoa que estava de branco. Então, ela associa que toda vez que ela vê uma pessoa vestida de branco, a sensação da injeção e começa a chorar. Vamos dar um exemplo. E essa questão do Pavlov, ela pode ser trazida para a generalização ou para a discriminação. O que é a generalização? São estímulos que são semelhantes, não é a mesma situação, mas a pessoa, ela associa aquela situação e tem uma mesma resposta. Por exemplo, uma pessoa foi mordida por um cachorro muito grande. Ela generaliza e passa a ter medo de todos os cachorros. Pode ser um cachorrinho de bolso ou pode ser um pitbull muito bravo. Ela não consegue fazer separação dos tipos de cães. Ela passa a ter medo de todos os cães. Já a discriminação é a pessoa que consegue fazer diferenciação entre os estímulos. Exemplos, provadores de vinho, provadores de café, que tem um paladar muito apurado e mesmo que se trate de o mesmo objeto de observação, consegue ir fazendo essa diferenciação. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Então, para o Pavlov, a aprendizagem nossa requer pouca ou nenhuma compreensão. A gente precisa de ser basicamente treinado, e isso é uma crítica muito grande que se propõe tanto aos Pavlovs quanto aos behavioristas, porque para ele o que a gente aprende é explicado pelos estímulos que são dados. Eu, pelo menos, acho que foi um pouquinho mais além. O segundo pensador do behaviorismo, que é considerado o pai do behaviorismo, é o Watson. O Watson, ele nasce nos Estados Unidos. Ele chegou a fazer faculdade de filosofia, de matemática, de latim, de grego, até que ele se enveredou pela psicologia. Ele estava no momento da vida que ele estava sem grana, sem dinheiro, então, para poder pagar as contas, ele aceitou fazer um trabalho de limpeza em gabinetes de rato, que estavam de laboratórios em experimento. A partir dessa experiência, o Watson ele conseguiu se doutorar em neuropsicologia, defendendo uma tese sobre o comportamento dos ratos e o sistema nervoso central, tá?
O Watson, ele foi um professor de grande visibilidade, até que chega num certo momento da vida que ele pula a cerca, e essa pulada de cerca não pega bem, ele é mandado embora da universidade, e ele acha um outro caminho para a teoria dele quando ele se envereda para a publicidade. O Watson, ele começou a estudar os ratos de laboratório, e para ele, o comportamento do ser humano é igual um comportamento de um animal. O que diferencia um do outro é o nível de complexidade. O Watson também traz a pegada do positivismo, de que a psicologia ela tem que se preocupar em ser objetiva, analisar aquilo que pode ser mensurável. E para ele, para que a psicologia conseguisse se consolidar enquanto uma ciência, ela deveria banir emoção, consciência e trabalhar só com aquilo que podia ser mensurado. Para o Watson, o comportamento é somente aquilo que pode ser observado e explicado, e é uma resposta do organismo a modificações que o ambiente sofre ou aos estímulos que são dados ao sujeito. O Watson, ele é uma criatura que, para mim, ele tem uma certa grandeza de Deus. Ele acreditava que o comportamento do ser humano é nada mais, nada menos que reações de glândulas e movimentos de músculo que geram um processo físico-químico. Esse processo pode ser estudado por métodos científicos e ele defende que todo estímulo produz uma resposta. O Watson acreditava que, através do estímulo que ele daria ao ser humano, ele poderia formar qualquer tipo de pessoa. Tanto que tem essa citação dele que eu acho bem forte. Dê-me 10 bebês saudáveis e bem formados, e o mundo especificado por mim para criá-los. E garanto escolher um deles ao acaso e treiná-lo para ser qualquer tipo de especialista que eu selecione. Médico, advogado, artista, chefe de empresa e até mendigo e ladrão. Pouco importante seus talentos, inclinações, tendências, aptidões, vocações e a raça dos seus antecessores. O que vocês acham dessa citação do Watson, gente? Primeira pergunta. O que vocês acham? Vocês acham que o ser humano ele é capaz de pegar 10 bebês saudáveis e transformar esses 10 bebês naquilo que ele escolher para transformá-los? Eu acho que não, com certeza não. Mais alguém para falar, gente? O Watson ele acreditava nessa possibilidade mesmo de que ele poderia modelar o ser humano. E uma técnica que o Watson usava é a dessensibilização sistemática. Essa foto aqui é de um experimento do Watson de sensibilização. Não vai dar tempo de eu passar para vocês, mas eu vou deixar lá no SIG, depois vocês assistem. É um experimento com o pequeno Albert. O pequeno Albert é esse menininho. E a criança, nenenzinho, quem tem contato com criança pequena, sabe que a criança é muito inocente. A criança não tem medo. Os medos vão sendo construídos ao longo da nossa vida. Ela pega para brincar com uma faca, sem saber as consequências que tem de brincar com a faca, como ela está brincando com um ursinho. Então, nesse experimento do pequeno Albert, o Watson, ele vai condicionando a criança de modo que ela passe a ter medo de bichinho de pelúcia, a ter medo de coelhos, a partir do treinamento que ele vai dando. Deixa eu ver se eu pego aqui para vocês para mostrar só o pedacinho dele. Eu vou ter que tirar o meu fone, senão vocês não vão escutar e aumentar o som aqui. Mas não quer rodar? Por quê, meu filho? Por quê?
Gente, não quer mudar, não vou insistir, porque se travar no meu computador todo agora não vai ficar legal. Então, gente, o que aconteceu? Travou o PowerPoint, travou tudo. Depois, no final da aula, se der tempo, eu passo para vocês. Outra contribuição do Watson, apesar essas loucuras que a gente vê hoje com o olhar de estranhamento e de loucura, isso foi visto como algo promissor por um tempo. E quando o Watson ele vai para a publicidade, ele cria algumas coisas que a gente vê presente na nossa vida até hoje. Então, que ele viu, basta apresentar ao consumidor um estímulo que provoca uma reação apaixonada e efetiva e vocês terão um produto altamente vendável. Veja, por exemplo, como que a gente vê propaganda de... Tô lembrando agora que a propaganda que tá tendo do batom agora, só mais um... Esqueci como é que é a coisa que tem do batom agora. Lembra a propaganda de 1900 antigamente do batom que tinha compre batom, seu filho merece batom. Não sei se vocês chegaram a ver essa propaganda do compre batom. São algo que provoca uma reação apaixonada e afetiva nas pessoas e elas levam a consumir. Não sei se vocês já repararam, quando a gente vai em supermercado, principalmente supermercado na Bahamas, eu vejo muito isso. Na hora que a gente tem a fila do caixa, do lado da fila do caixa tem uma prateleira com um monte de porcaria. Chocolate, balinha, é a seção que você vê as coisas assim, que você não precisa no seu dia a dia das porcarias, vocês já repararam isso? Que aquilo ali você vai esperando para passar no caixa, vai olhando, vai te dando vontade de você comprar Pringles, as coisas assim. Essa disposição das coisas nas prateleiras do supermercado é uma contribuição do Watson para a psicologia. Veja que às vezes na mesma prateleira a marca mais famosa, que dá mais subsídio para o mercado, ela fica de frente com você, o que você pode pegar na mão. E às vezes na prateleira de baixo tem o mesmo produto, mas é um produto que não é tão conhecido, que não tem tanta visibilidade quanto aquele outro. Passem a observar isso. Isso aí é a aplicação do Watson no nosso dia a dia. Isso aí é um, né? Nós estamos condicionados com as coisas. Há muito da teoria, gente, da nossa vivência, assim. Aí ensina a gente uma coisa, muitos não mudam. Mesmo sabendo depois do adulto que a realidade é outra. Né? O que você explicou aí, nós vivemos isso. Nós somos condicionados. Somos. O terceiro behaviorista que nós vamos ver hoje, que é o mais adorável e louco, é o Skinner. O Skinner, ele começou a carreira dele na literatura, ele queria escrever livros, ficou frustrado, foi para a filosofia e doutorou-se em psicologia. O Skinner, além de ser um teórico, ele é inventor, e ele na teoria dele, ele propõe alguns trabalhos que são tidos como controversos com técnicas de modificação de comportamento para se criar uma sociedade perfeita. Se vocês quiserem ler o livro do Skinner, acho que tem ele em domínio público, é o Walden 2. Daqui a pouquinho a gente volta nele. O Skinner, a primeira coisa que ele fala que é um comportamento, um movimento de um organismo. Comportamento é o movimento de um organismo ou de suas partes em um esquema de preferência oferecido pelo próprio organismo por vários objetos externos. Para o Skinner, você pode predizer e controlar o comportamento, enquanto para o Watson o sujeito é muito passivo, para o Skinner o sujeito é um pouco mais ativo, vocês vão entender ao longo da continuidade. E o Skinner, o princípio básico dele é o condicionamento, que é a palavra que a gente vai aprender, que é operante. O que é a teoria do Skinner? Vocês vão falar, não é possível que essa teoria dele isso eu sei a vida inteira. As pessoas, nós seres humanos, tendemos a repetir um comportamento que nos traz prazer, satisfação, isso é óbvio. E a gente tende a evitar aquilo que não é legal, que a gente não gosta, que não é bom. O Skinner, ele pega esses dois pontos, ele defende o quê? Que o indivíduo, ele não dá suas respostas somente com o estímulo que é dado para ele. Ele aprende também com a consequência de suas ações. Enquanto o comportamento que a gente vê do Watson e do Pavlov
a resposta é controlada pelo que é dado antes. O Skinner, ele quer provar que o comportamento da pessoa, ele pode ser controlado pelas consequências, pelo que vem depois, e isso que é o comportamento operante. Para isso, o Skinner trabalha com os conceitos de reforço e punição. O que é reforço? Reforço é qualquer estímulo que, quando eu aplico ou eu retiro, faz com que aumente a probabilidade de uma resposta. Já a punição, ela tende a diminuir. Então, o reforço aumenta e a punição diminui. E esse reforço e punição que vão determinar o comportamento do ser humano, porque o ser humano ele começa a pensar nas consequências do seu comportamento para essa tomada de decisão. O Skinner, ele fez o experimento dele, se Pavlov fez o experimento dele com o cão, o Skinner fez o experimento dele com o rato, e o experimento é feito na caixa de Skinner. Esse aí é o modelo da caixa de Skinner. O que acontece? O ratinho, ele é induzido a aprender que toda vez que ele aperta essa alavanca, cai uma bolinha de comida para ele. Se o rato está apertando a alavanca, está ganhando comida, isso é uma coisa boa, é algo que vai gerar satisfação para o rato. Então, o rato tende a fazer o quê? Aumentar as vezes que ele vai tocar na barra para poder pegar comida. Num segundo momento, o que o Skinner faz? O rato continua batendo na barra que ele aprendeu, que aquilo, a consequência é legal para ele, vai dar satisfação, mas o Skinner faz o quê? Toda vez que ele bate na barra, tá vendo que tem uma grade eletrificada? O rato toma um choque. Então, o que acontece? A consequência dele bater na barra não é mais algo que vai gerar satisfação, não é mais comida, é um choque. Então, ele tende a fazer o quê? A não bater mais na barra. Isso aí que é a base do experimento do Skinner, aqui vocês estão vendo o Skinner com a sua caixa de Skinner. O Skinner, além de trabalhar com ratos, ele trabalhou com pombos. Ele chegou até a ter um financiamento do governo americano para poder treinar pombos para acionar bombas durante a guerra. Esse é o Skinner. Então, o comportamento, o reforço, como eu disse para vocês, ele aumenta a frequência de um comportamento. Já a punição, ela diminui a frequência. Quando a gente fala em reforço, existem dois tipos de reforço. O reforço positivo e o reforço negativo. O que é o reforço positivo? É qualquer estímulo que eu apresento que eu vou aumentar a frequência ou a probabilidade de uma resposta. Exemplo, uma criança está lá chorando, pegando birra. Aí você está arrancando os cabelos, não sabe o que faz com a criança, dá uma bala. Quando você dá uma bala para uma criança que está pegando birra, essa bala é uma compensação favorável, bala é algo que a criança gosta. Então, ela entende isso como um reforço positivo. Então, ela vai fazer o quê? Continuar pegando birra, porque ela sabe que se ela pega a birra, ela ganha uma bala. Já o reforço negativo é algo que, quando o reforço positivo eu ponho, o reforço negativo eu retiro. É quando eu retiro o estímulo e aumenta a frequência de uma determinada resposta. Exemplo, eu estou com dor de cabeça. Dor de cabeça é algo que a gente queira? É algo prazeroso? De forma alguma. Então, para que eu não tenha essa sensação, esse algo que não me dá prazer, para me livrar, para retirar essa dor de cabeça, eu vou aumentar o consumo de remédio. Trazendo isso para a barra de Skinner. Se eu libero a ração para o rato e o rato continua apertando a barra, ele ganha uma ração, essa ração ela é um reforço positivo. Agora, se dentro da barra eu não quero mais que o rato não quer mais tomar choques. Ele está dentro da caixa, ele toma um choque, mas ele sabe que para ele se ver livre daquele estímulo aversivo, ele precisa de apertar a barra. Então, ele passa a apertar a barra para se ver livre daquela situação que não é agradável para ele.
Então, reforço negativo é como se fossem, são elementos que são adicionados para que a gente continue tendo consequências que são favoráveis, consequências que são prazerosas, e o reforço negativo é aquilo que eu faço para me livrar de uma situação que não é legal, uma situação que não me gera prazer. Para falar, vamos ver se eu vou conseguir agora, em nome de Jesus, eu hei de conseguir. Eu vou para o meu melhor vídeo para explicar para vocês reforço, que vocês vão entender rapidinho. Ver se vai abrir. Oremos. Vai. Peraí, eu tenho que tirar meu fone. Vocês estão conseguindo escutar? Obrigado. Que cuidadosa. Quer um chocolatinho? Quero sim. Valeu. O que foi isso? Você falou para eu ser legal com a Penny? Eu acho que oferecer chocolate para alguém está na categoria legal. Sim, mas pela minha experiência, você não está. Existem mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que sonha sua vã filosofia. Esse é você, detestável e insuportável. Ai, desculpa, Sheldon. Quase sentei no seu lugar. É mesmo? Eu nem percebi. Toma um chocolate. Valeu. Você passa muito tempo aqui. Ai, eu tô falando demais. Desculpa. Zip. Obrigado. Uhum. Quer chocolate? Eu quero sim. E aí, Kim? Quer saber? Deixa eu atender você no corredor. Chocolate. Você não vai acreditar. Sabe quem escolheram como sua substituta? Tá bem. Eu sei o que está fazendo. É mesmo? Claro! Você está usando chocolate como recompensa para reforçar comportamentos que considera corretos. Muito bem, Leonard. Chocolate? Não, eu não quero chocolate! Sheldon não pode treinar a minha namorada como se ela fosse um bicho. Na verdade, eu acho que eu posso, sim. Tá bom, só que não deveria. Não tem como agradar você, não é, Leonard? Você não estava feliz com a minha abordagem anterior para lidar com ela, então resolvi empregar técnicas de condicionamento operantes, baseado nos trabalhos de Thorndike e Skinner. Daqui a uma semana, eu acredito que eu possa mandar ela saltar de dentro de uma piscina e equilibrar uma bola no nariz. Não! Isso tem que parar agora. Não estou sugerindo que vamos fazer ela saltar da piscina de verdade. Eu achei que o Bazinga estivesse subentendido. Estou só ajustando a personalidade dela, lapidando as arestas, se assim preferir. Não, você não vai modelar a Penny. Você está dizendo que eu estou proibido de aplicar um protocolo inofensivo e cientificamente válido que vai melhorar nossas vidas? Sim, senhor. Está proibido. Leonard malvado. Adorei, gente. Muito Conseguiram bom. pegar o reforço positivo e o reforço negativo? Sim. Agora eu pergunto, vocês já foram condicionados na vida? Com certeza. Já? Vocês já fizeram o uso da teoria do Skinner em algum momento sem saber que é de Skinner? Como eu respondi, direto. Toda mãe faz. Todos somos behavioristas, gente. Muita coisa, por exemplo, tem loja que te dá cupom de fidelidade. Almoce aqui, peça 10 lanches e ganhe um. Isso é o quê? Reforço, gente. Eu brinco que, quando eu pego sala de aula de menino muito levado, eu brinco que a gente tem a técnica do pirulito.
A gente leva um pirulito para cada aluno, dá o pirulito para cada criatura e fala, ó, o desafio de vocês é ficar a aula inteira chupando o pirulito, sem segurar, não vou deixar cair, não pode segurar, e no final quem conseguir ganha mais. Isso é o quê? Reforço. São os reforços, a gente vive muito em cima de reforço. Professor, quanto dá ponto extra? O quê? Reforço. Alguém que fala alguma coisa? Então, gente, entendidos os reforços, vamos lá. O reforço, gente, ele pode ser de duas naturezas. O reforço primário ou o reforço secundário. O reforço primário é aquele que está relacionado às nossas situações de sobrevivência. A gente faz independente da gente aprender. A gente não aprende a ter fome, né? Se a gente não comer, a gente passa mal, a gente não aguenta, nosso organismo precisa de comida. É a mesma coisa o sono. Se a gente fica sem dormir muito tempo, fica privado do sono, o que acontece? A gente fica louco da vida. Então, reforço primário são esses elementos que são colocados no nosso dia a dia que estão relacionados à nossa sobrevivência. Já o reforço secundário, ele está ligado ao reforço primário, mas ele tem a capacidade de condicionar, ele precisa de ser aprendido, e são reforçadores sociais. Por exemplo, vocês não estão em plena sexta-feira de manhã assistindo um encontro síncrono porque vocês amam psicologia de forma alguma. A gente não senta para estudar, para fazer um curso superior, simplesmente porque ama a ideia de ter um diploma. De forma alguma. O diploma, ele é um reforçador. O diploma, ele é um reforço positivo. Por quê? O diploma, ele vai abrir melhores condições de empregabilidade, um status social para a pessoa que é detentora daquele diploma. Isso é fato na nossa sociedade. A partir do diploma te dá o melhor emprego te dá um melhor salário, e a partir do melhor salário você pode fazer o quê? Comprar mais coisas que você gosta. Então, você vai atrás de um diploma, não é simplesmente porque o diploma, porque estudar é lindo e maravilhoso, de forma alguma, mas pelo pacote que o diploma pode te dar, pelas consequências que aquele diploma vai ter na sua vida. E é isso que o Skinner fala na teoria dele, de que as pessoas, as ações das pessoas devem considerar essas consequências, e para que as consequências cheguem no resultado que quer, vai adicionando os reforços, tá? Para que um comportamento seja instinto ou enfraquecido, o Skinner fala do uso da punição. Quando a gente era pequeno, fazia arte, a mãe pegava o chinelo, dava umas palmadas, o que acontecia? A arte parava na hora, automaticamente. Mas aquela palmada que você tomava, ela modificava o seu comportamento? Você deixava de fazer aquela arte só porque você tomou uma palmada uma vez? Lógico que não. Você parava naquele momento, deixava a mãe e o pai esfriar a cabeça, logo depois estava fazendo a mesma coisa de novo. Por quê? Porque a punição, ela não ensina como o indivíduo ela deve agir. A punição, ela encerra naquele momento o comportamento que é inapropriado. Para os behavioristas, o correto não seria punir, mas seria você utilizar condicionamentos para que você conseguisse, assim, instalar comportamentos desejáveis, ou seja, através do uso de reforço positivo e reforço negativo, que você molda uma pessoa de acordo com aquilo que você deseja. Os behavioristas, eles trabalham com esse conceito de modelagem, que através do uso dos reforços, você consegue modificando os comportamentos. Então, para você modelar, o que você precisa de fazer? Primeiro, você determina qual comportamento que a pessoa deve aprender. Você observa, num primeiro momento, sem o uso de reforço, quantas vezes que aquele comportamento que precisa ser aprendido, ele aparece. Depois disso, você escolhe o reforço que você vai utilizar e vai dando o reforço para você poder fortalecer o comportamento que você quer, o comportamento que você quer modificar. E depois do processo, você analisa de novo se deu certo ou não, que é o caso do chocolate. Ele queria mudar algumas ações da PM, e toda vez que a PM faz algo que ele não gosta, mas modifica aquele comportamento, ela ganha o chocolate. Quando o Leonardo questiona algo que ele quer fazer, toma uma borrifada de água na cara, tá?
através desse processo de modelagem, a gente vai aprendendo muito mais por instrução do que por compreensão. E o livro do Skinner, que eu já tinha falado com vocês, que fala muito da modelagem, é esse Walden 2. Quando fala de modelagem de comportamento, gente, eu não vou lembrar o nome da série da Netflix, eu acho que é O Bom Lugar. Vocês assistiram essa série? Que o pessoal morre e vai para o céu, que fica a discussão do que é o céu, do que é o inferno. Aí vai acontecendo um monte... Hã? The Good Place. The Good Place, isso mesmo, Bom Lugar. Então, o Good Place é um exemplo claríssimo de modelagem. Quem assistiu a série sabe como que vão sendo postas as coisas para que o comportamento dos personagens seja esse, seja aquele. Então, é isso que trabalha a modelagem. E a modelagem, essa questão da concepção do Skinner, está muito presente na nossa sociedade. O Skinner os behavioristas falam também da questão de fuga e esquiva. Fuga e esquiva não são a mesma coisa. Quando a fuga é quando a gente está diante de uma coisa e a gente escapa. Por exemplo, você está no meio do mato, parece uma cobra. Então você sai correndo daquela cobra. Já a esquiva é quando você tenta evitar uma situação com a qual você não gosta, não quer. Na fuga, você está vivendo aquela situação que você não gosta, mas você foge. Na esquiva, você cria desculpas, você cria mecanismos para que você não viva aquela situação que você não gosta. Você tenta prevenir para que aquela situação não aconteça. Por exemplo, você sabe que se você não estudar, não fizer as atividades, você vai tomar pau da disciplina. Tomar pau na disciplina é algo que você não quer. Então, para que você evite esse pau na disciplina, o que você vai? Você vai estudar, você vai fazer as atividades para você não tirar nota baixa e não ser penalizado. Os behavioristas, gente, ele tem uma série de contribuições para a nossa sociedade. O behaviorismo está muito presente nas práticas da educação. A escola, o aluno que consegue fazer, pensem, por exemplo, a pessoa da atividade, o aluno que consegue desempenhar aquela atividade do jeito que a professora quer, ele tem nota boa, ele ganha as estrelinhas, ele ganha parabéns, ele é reconhecido. Já o aluno que não consegue atingir aquele patamar, ele não tira nota boa. Ele vai tirar nota baixa, ele vai ser taxado como um aluno, muitas vezes, preguiçoso, um aluno que tem dificuldade, ele passa a ser olhado para um lado diferente. Então, o behaviorismo e essa questão do condicionamento e do reforço, ele vai estar muito presente na nossa vida, dá muita ênfase aos processos, e ele vem mostrar o quê? Que o conhecimento psicológico, ele não está dentro ou fora do homem, mas na relação como esse comportamento é estabelecido. Vocês têm, gente, alguma dúvida ou alguma pergunta? Dúvidas, perguntas do behaviorismo? Eu não, pai. Eu vou passar para vocês agora, aproveitar, ele é pequenininho, o vídeo do pequeno Albert, que mostrando como que o Watson ele vai modelando. But not everyone believes that biology is destiny. For many scientists, it's your experiences in life that count. Your upbringing, your education, your environment. Chief among these scientists is psychologist John Watson, who offers a theory that is the mirror opposite of eugenics. This was the heyday of hereditarians and geneticists who said that human beings were constrained by their genetic inheritance. And Watson was saying that this is baloney, that human beings were shaped solely by their environment. Over the years, Watson studies the behavior of babies, hundreds of them. To Watson, we arrive in the world a blank slate, tabula rasa. Nearly everything is learned. Even things we think are instinctual, like fear. To prove that environment is more powerful than genetics, Watson designs an experiment for an infant known as Little Albert.
He's so confident, he films it for posterity. At first, Albert shows little fear, even when Watson places a burning newspaper in front of him. Albert is also unafraid when he encounters a white rat for the first time in his life. But then Watson shows Albert the rat accompanied by a loud clanging noise. One of the few things that upsets little Albert. And he does it again. And does it again. Eventually, Albert learns to fear not just the rat, but all furry things, even without the loud noise. In Watson's mind, the little Albert experiment is a success because it proves that fears are learned, not inherited. Watson calls his theory behaviorism and begins to popularize it. He urges parents to take active control of their children's upbringing by shaping their environment. To think of the home as a scientific laboratory. But Watson's interest in childhood is purely professional. He didn't like children much. He referred to them in one of his many statements as always squalling and shouting and dirty and wanting to be fed and sort of a nuisance. It's clear he didn't particularly like them in his own environment. But he felt that the good society required shaping individuals right from day one, and to do that right from day one, you have to start with babies. Ebullient and self-promoting, Watson gathers a wide and appreciative audience, which holds in high esteem any scientific thinking on the subject of child rearing. Science was increasingly important in the popular mindset. If science said something, if scientists tested, if scientists experimented, well, then it must be so. But the appeal of behaviorism runs deeper. Its egalitarian philosophy and outlook seems to reflect the very spirit of democracy. Watson was the voice of the American dream. And the American dream was that this is the land of opportunity. You can become what you would like to be, even if you're not there yet. And at least if you don't do. Eu acho que o videozinho dá para vocês terem uma noção também de como que os behavioristas viam essa questão da modelagem, como eles defendiam que a técnica deles poderia ser inovadora, mudar a sociedade. Eu acho que vocês, como biólogos, quando vocês escutam o Adson falando que a genética não tem preponderância nenhuma no comportamento do ser humano, coração Então, gente, é isso. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Depois do almoço eu vou postar, então, a gravação da aula, os slides e vou botar os vídeos complementares que eu não consegui apresentar na aula. Esqueci de falar com vocês que o Skinner, ele teve também ele queria revolucionar a educação e ele criou umas máquinas de ensinar. Eu vou colocar para vocês o vídeo no cigarro para vocês verem do que é essa máquina de ensinar do Skinner. Ele mesmo tentando vender o produto, porque ele achava que a forma como que a sala de aula, essa estrutura, ela não é interessante. O aluno que é mais rápido, ele é prejudicado, e o aluno que é mais lento é prejudicado por essa questão de ter um padrão que todo mundo tem que seguir. Então, pela máquina de ensinar do Skinner, já que a teoria dele, cada um conseguiria seguir a sua resposta, cada um de acordo com o que você rendia, você ia, entendeu? E você já tinha uma resposta imediata, se estava certo ou estava errado o exercício, porque ele defendia que o professor levar para corrigir atrasava muito e isso dificultava a aprendizagem. Vou colocar o vídeo lá para vocês verem. Então, gente, eu acho que é isso que eu queria falar com vocês hoje. Vocês têm alguma pergunta? Não? Não, tá então, tranquilo.
Tá tranquilo? Consegui pegar o behaviorista? Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, vocês me chamam. Eu vou colocar uns vídeos complementares lá também. Tá E bom. na semana que vem, então, a gente fala de Gestalt, que é a teoria da percepção. Semana que vem a gente vai vocês vão conseguir entender o que é uma ilusão de ótica, tá? Bom final de semana, então, gente. Até semana que vem. Outra coisa também, esse link que vocês usaram para a aula de hoje, a gente vai usar para todas as aulas, tanto de psicologia quanto de sociologia. Fica um link só, mais fácil, tá? Beijo, então, gente. Tchauzinho, bom final de semana. Beijo, Thaís. Obrigada, Tchauzinho, tá? Thaís. Obrigado. Tchauzinho. Boa semana Bom final de semana também. pra você.